E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o canal dá continuidade à cinemática naquilo que confere os movimentos verticais. Na verdade, nessa aula analisaremos com você os movimentos de queda dos corpos e de lançamento vertical para cima dos corpos. Ao fundo da minha aula agora, você percebe uma imagem bacana de alguns paraquedistas, saltando. E alguns costumam chamar esse tipo de movimento de uma queda livre. Será esse o termo o mais correto para esse movimento? Para essa queda dos paraquedistas? Bom, se você ficou curioso, caímos dentro. Aula de hoje, movimentos verticais. Vem comigo, gente! Moçada, o movimento a qual nós iniciamos o estudo nessa semana é um movimento vertical, logo ele pode ser tanto uma subida quanto uma descida, mas embora seja um movimento vertical, ele também tem junto à sua descrição o termo livre. O que esse livre quer indicar para a gente, moçada? Esse termo livre, ele quer indicar para a gente que ao longo de todo o movimento, por exemplo, desse rapaz aí que vai arremessar essa maçã para cima, nós vamos desprezar qualquer tipo de efeito que o ar possa exercer de influência no movimento. Nós vamos analisar o movimento sem a influência do ar. Então o livre quer indicar para a gente que não vai ter o ar na jogada. Nós vamos tirar qualquer tipo de influência resistiva do ar. Logo, quando a gente vê por aí sendo mencionado o termo queda livre, lançamento vertical livre, especificamente mais o termo queda livre mesmo, Você vê muito isso em parques de diversões, você vê isso com os paraquedistas e tal. Esse termo é inadequado, Porque quando você fala que a queda é livre, não poderia haver ali a existência ou a influência do ar. E obviamente que um paraquedista sem o ar não é um paraquedista, ok? Então a gente usa o termo completamente de forma equivocada no nosso cotidiano. O livre em física quer indicar para a gente a inexistência do ar na jogada, tá bom? Vem comigo então, gente. Dito isso, cara, eu queria que você considerasse que esse homem em questão, ele vai aplicar uma força sobre essa maçã para cima. Essa força vai impulsionar essa maçã num movimento vertical. Não é bem o objeto da aula de hoje, mas além da força que o homem exerce para cima, é interessante que você não esqueça que o próprio planeta Terra também exerce uma força sobre a maçã, que é a força peso para baixo. Dito isso, turma, este homem empurra essa maçã para cima e ao empurrá-la, ele confere à maçã uma certa velocidade inicial. Diante disso, a maçã inicia um movimento de subida. E é interessante que você entenda, que você note, é só você relacionar ao cotidiano, que toda vez que você joga um objeto numa situação como essa, o objeto em questão ele vai perdendo velocidade ao longo do tempo. E eu queria que você percebesse que eu estou fazendo esse vetorzinho velocidade aqui, cada vez menor. Notem que ele está subindo e perdendo velocidade a cada instante, até que ele atinge uma certa altura. Altura essa que eu vou chamar de altura máxima. E é muito importante que você também entenda que no ponto de altura máxima, a velocidade da maçã será nula. Não vai haver velocidade nesse momento. Moçada, a partir do momento que a maçã atinge o ponto mais alto, ela já inicia a sua descida. Farei a descida ao lado, ok, gente? Para não ficar muito rebuscado o desenho. A maçã vai descendo e eu queria que você notasse que, desprezando a resistência do ar, o que ela perdeu nesse intervalo de tempo subindo é o que ela ganha de velocidade nesse intervalo de tempo descendo. Ou seja, o valor dessa velocidade é igual a dessa. Uma propriedade interessante de se guardar é que numa mesma horizontal as velocidades têm o mesmo valor. E ele continua descendo e desprezando a resistência do ar, a velocidade que você lançou a maçã para cima tem o mesmo valor do que quando ela volta e atinge novamente a mão do homem.
Turma, é interessante que você note que quando a maçã subiu, ela subiu perdendo velocidade. Então você pode dizer que a subida é um movimento que perde velocidade, é um movimento retardado. Já a descida é um movimento que possui ganho no valor da velocidade. Então você pode dizer que é um movimento acelerado. Ô, gente, e se eu estou percebendo que o valor da velocidade está sofrendo alteração na subida e na descida, é porque neste movimento atua uma aceleração. Vê se você concorda comigo. É uma aceleração que atrapalha a subida e uma aceleração que ajuda a descida. Então, essa aceleração, ela aponta para baixo. Ela é de direção vertical e o sentido dela é para baixo, atrapalhando a subida e, notem, ajudando a descida. Moçada, a essa aceleração, que no caso o planeta Terra em questão exerce sobre os corpos quando lançados, nós chamamos de aceleração da gravidade. Vamos simbolizar aqui pela letra G. Moçada, é interessante que você perceba que a gravidade, a aceleração da gravidade, não é uma propriedade exclusiva da Terra. Nós vamos melhorar esse conceito ao longo das aulas aí, e um dia teremos uma aula só sobre gravitação. E nessa aula eu vou esmiuçar certinho para você quais são os elementos que influenciam na aceleração gravitacional. Por hora, gostaria que você soubesse que os corpos celestes, principalmente os corpos com grandes massas, eles têm essa propriedade de gerar uma aceleração advinda de uma força, porque é importante que você note que toda aceleração vem da aplicação de uma força, puxando para o centro de gravidade desses planetas. Então a gravidade em si, ela aponta sempre vertical para baixo, para o centro de gravidade da Terra, ok? Interessante você perceber que o valor da gravidade também, ele não é uma constante, ele depende de onde você está. Se você for analisar a gravidade em Vênus, vai ter um valor, em Marte outro valor, na Terra temos um valor que varia aí, dependendo de onde você está, em que posição você está no globo, mas um valor que em média está em torno aí de 10 metros por segundo ao quadrado. E é muito importante que você entenda uma coisa. Se eu levar em conta que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, quando eu arremesso um objeto para cima, a cada segundo que está passando nesse lançamento, eu vou estar atrapalhando o movimento em 10 metros por segundo. Da mesma forma que quando um objeto está caindo, a cada segundo que está passando, a aceleração da gravidade vai estar ajudando a velocidade daquele movimento em 10 metros por segundo, ok? Eu vou estipular aqui como constante 10, mas obviamente é sempre importante você conferir a gravidade que foi dada em sua prova, no seu formulário ou na sua prova no colégio aí, tá bom? Mas fica o meu compromisso com você. No futuro, nós vamos melhorar um pouquinho mais a definição de gravidade, tá bom? Vem comigo, gente. Por hora, eu só vou colocar para você aqui, vou estipular para nós aqui uma gravidade em torno de 10 metros por segundo ao quadrado e vou repetir o que eu acabei de comentar contigo. Se essa maçã levasse 2 segundos para chegar ao ponto mais alto, nesse primeiro segundo, ela perderia 10 metros por segundo em sua velocidade. E nesse próximo segundo, mais 10 metros por segundo. Notem que se ela chegou ao ponto mais alto em 2 segundos, como eu estipulei, foi porque o meu V inicial vale 20. Concorda, turma? Porque se eu lanço a 20 e perco 10, aqui já vale 10 metros por segundo de velocidade. Se eu perco mais 10, eu chego ao ponto mais alto sem velocidade. E notem que, desprezando a resistência do ar, o que você fez subindo vai acontecer agora ao contrário descendo. A gravidade vai ajudar. Você vai ganhar mais 10 e mais 10 e vai voltar a mão do cara aos mesmos 20 metros por segundo. Tudo bem? Gente, eu gostaria que você notasse que nós vamos usar um valor de aceleração que ele vai se manter constante ao longo de todo o movimento.
Nós vamos trabalhar aqui com arremessos, com lançamentos, em que a variação na gravidade é muito pequena. E válido a pena mencionar com você que se você aumentasse muito a altura de lançamento, esse valor teria uma pequena variaçãozinha com a altitude. No entanto, como trabalharemos com movimentos próximos à superfície da Terra, a gente pode garantir para você que a gravidade vai manter esse valor constante ao longo do movimento. E diante disso, esse movimento será descrito por algumas equações. Equações de um movimento que possui a aceleração constante. Acho que você já percebe onde eu quero chegar. As equações desse movimento, as funções desse movimento, nada mais são do que as equações, as funções do movimento retilíneo uniformemente variado. Sim, gente, o movimento vertical ele é basicamente um MRV que está acontecendo na direção vertical. Então acho que vai soar de forma bem familiar para você essas três relações. A única coisa que eu vou pedir para você é uma adaptação desse movimento. E ainda assim, esse pedido é um pedido opcional, se bobear você nem precisa fazer, mas eu acho que fica mais didático. É que, para que fique mais claro, toda vez que você no movimento vertical vê o ΔS, você vai trocar o ΔS por H, afinal não é qualquer ΔS, é uma altura que você vai encontrar. E onde você tem a aceleração, não é qualquer aceleração, mas sim a aceleração gravitacional, que é a aceleração que atua nesse movimento. Portanto, acabei de adaptar a equação do movimento uniformemente variado para a queda livre. Como eu falei para você, daqui a pouquinho você faz de cabeça isso de cara já, tá bom? Ó, lá embaixo é a função velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Eu simplesmente, onde tem ΔS, faço virar H e onde tem A, eu faço virar um G. Fica V igual a V0 mais GT. Essa é a função horária da velocidade para queda livre. Notem também que Torricelli, né, obedece à mesma relação. Onde tem ΔS vira H, onde tem A vira G, a relação fica V quadrado, V0 ao quadrado mais 2GH. E com isso, nós temos as relações do movimento vertical adaptada, né, do MRV. Moçada, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos iniciar uma resolução de questões, né? Nós vamos fazer uma primeira agora e vamos dar continuidade a isso na próxima aula. Vou fazer uma aula só de resolução de questões com você no nosso próximo encontro, mas você vai perceber que a partir de agora nós vamos seguir um combinado nosso. Existe uma gravidade ali atuando, existe uma aceleração ali atuando naquelas equações. Nós vamos precisar sempre pensar o seguinte: toda vez que você arremessar um objeto para cima, quando sobe, a gente viu há pouco ali que a aceleração atrapalha o movimento. Logo, nós vamos botar um sinal negativo nessa gravidade, porque ela está atrapalhando o movimento. Da mesma forma, quando esse objeto cai, eu percebo que o valor da velocidade está aumentando, é porque a aceleração está ajudando. Aí o nosso combinado vai ser colocar um sinal positivo na gravidade. Então, turma, a partir de agora, subiu G negativo, desceu G positivo. Fechou? Resolução de questões. Vem comigo. Exemplo 1, galera. Considere um lançamento vertical para cima a partir do solo de um projétil com uma velocidade de 30 metros por segundo, desprezando as forças resistivas do ar, ou seja, um movimento livre. Determine, adotando G igual a 10, o tempo de subida e a altura máxima. Exemplo bem didático para você pegar bem a manha do movimento. Vamos tentar representar o que está rolando. Primeiro, então, turma, do solo, nós vamos arremessar um objeto para cima. O objeto em questão, pelo que garantiu para a gente o enunciado, ele vai sair do solo com uma certa velocidade que o cara garantiu para a gente ali,
valendo 30 metros por segundo. Essa seria a nossa velocidade inicial, né? 30 metros por segundo. É importante você note, galera, que à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo velocidade. Pelo que acabamos de conversar com você, a gravidade, a aceleração da gravidade vai estar atrapalhando esse movimento. E lembra você que no ponto mais alto é garantido para a gente que a velocidade final desse movimento é nula. Também estou pedindo para você lembrar que a gravidade vai estar atuando sempre vertical para baixo, né? Sempre para o centro de gravidade da Terra. A nossa gravidade, nossa aceleração gravitacional está em torno aí de 10 metros por segundo ao quadrado. Moçada, para responder o item A, se bobear, você faz de cabeça e eu gostaria que você fizesse. Perceba, se eu lancei a 30 e a cada segundo, já que eu estou subindo, a gravidade vai atrapalhar o movimento, de 30, daqui a 1 segundo, a velocidade já é 20. De 20 vai para 10, de 10 vai para 0. Ou seja, em 3 segundos eu atingiria o ponto mais alto. Mas eu posso muito bem chegar à mesma resposta pegando uma das funções do movimento uniformemente variado, por exemplo, essa. Notem que eu já adaptei o movimento. E simplesmente perguntando para a função o seguinte: qual é o tempo que eu gasto para chegar no ponto mais alto? Só que no ponto mais alto, a velocidade final, você percebe pelo desenho que vale 0. O V inicial vale 30. Gente, e aquela manha, como está subindo, como combinamos, nós vamos colocar um sinal negativo para essa gravidade. O nosso G vale 10. E, gente, numa operação muito simples, né? Vamos isolar esse 10t. 10t vai ser igual a 30. E facilmente nós vamos perceber que o tempo de subida, o tempo para chegarmos ao ponto mais alto, será 30 dividido por 10, aqueles mesmos 3 segundos que já havíamos previsto anteriormente. Tá tranquilo, né? O item B já pede para nós acharmos qual foi a altura, né, máxima atingida por esse objeto. Facilmente você consegue resolver isso se voltar às relações do MOVE e escolher qualquer uma relação lá que tenha altura envolvida, ok? Eu vou de Torricelli, mas não é a única possibilidade. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que atua, no caso a gravidade, vezes a altura. Gente, você quer saber qual é a altura que eu atingi? A altura máxima. Na altura máxima, o V final vale 0, lá no ponto mais alto. Quando saiu do solo, o V valia 30 metros por segundo ao quadrado, mais 2 vezes a nossa gravidade, 10. Só cuidado que eu estou dizendo para você o tempo todo. Se está subindo, você precisa colocar o negativo ali. Turma, fácil. Isolamos ali, ó, fica 2 vezes menos 10 vezes H. Vamos encontrar aqui um 20H. 20H é igual a 30 ao quadrado, 900. E aí, tranquilamente, sai a nossa altura máxima atingida ao dividirmos 900 pelo 20, que está multiplicando lá, né? Ao procedermos isso, você pode simplificar os zeros e fica 90 por 2, o que nos mostra que esse objeto em questão atingiu uma altura de 90 por 2 logo dos seus 45 metros. Altura máxima atingida. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Física 10. Turma, essa aula ela é o primeiro encontro que trabalha com os movimentos verticais. Faremos mais uma aula ainda só de resolução de questões para aprimorar algumas propriedades deste movimento, ok? Movimento muito importante para nós aí esse ano, principalmente quando você pensa em Enem, que é uma prova que costuma muito salientar essa questão dos movimentos verticais, tá bom?
Queria pedir a você que de repente curtiu a nossa aula aí, curte o nosso canal, se você puder compartilhar nosso trabalho no Facebook, pelas redes sociais, isso sempre nos ajuda, gente, a proliferar, espalhar o nosso trabalho aí pelos demais cantos do país. Esse é o primeiro encontro, se você curtiu, se inscreva no canal e se mantenha atualizado com as aulas que futuramente estamos preparando para você aí, tá bom? De resto, uma excelente semana para você e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu!